Meu marido e eu somos brancos, mas minha filha nasceu negra. Agora todos acham que traí meu companheiro, e ele não quer mais olhar na minha cara. Meu nome é Vanessa, e meu marido Duarte. Não temos dinheiro para fazer um teste de paternidade e confirmar que criança é realmente nossa filha. Tudo começou na sala de parto do Hospital São Vicente. Após 19 horas de trabalho de parto, finalmente conheci meu bebê. A enfermeira a colocou em meus braços, e imediatamente percebi algo diferente. Sua pele era escura. Duarte, que estava ao meu lado, também notou. Vi seu rosto mudar completamente. Deve haver algum erro, ele disse, afastando-se da cama. Essa não é nossa filha. O médico tentou acalmá-lo, explicando que casos assim podem acontecer, mas Duarte já não ouvia mais nada. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra, me deixando sozinha com o bebê e a equipe médica. As próximas horas foram um verdadeiro inferno. Minha sogra, Carmen, entrou no quarto gritando, sem se importar que eu havia acabado de dar à luz. As enfermeiras pediram que ela se acalmasse, mas ela continuou. Como você pôde fazer isso com meu filho? É óbvio que essa criança não é dele. Tentei explicar que não tinha traído ninguém, que eu mesma não entendia por que criança. Havia nascido daquele jeito, mas ela não quis ouvir. Gritava cada vez mais alto até que a segurança precisou retirá-la do hospital. Minha própria família também não me apoiou. Minha mãe me enviou uma mensagem dizendo que eu a tinha decepcionado e que deveria confessar a verdade e pedir perdão. Foi então que minha irmã mais velha, Isabel, começou a compartilhar fotos minhas e de Duarte nas redes sociais, destacando o óbvio. A notícia se espalhou rapidamente. As enfermeiras do hospital cochichavam ao entrar no quarto. Uma delas chegou a sugerir que eu confessasse tudo para que pudéssemos seguir em frente. No dia seguinte, Duarte voltou ao hospital. Ele parecia péssimo, como se não tivesse dormido. Ficou parado na porta do quarto sem se aproximar. Preciso que você me diga a verdade, ele falou com frieza. Com quem você me traiu? Eu não te traí, respondi. Essa é nossa filha. Eu não sei por que ela nasceu assim, mas é nossa. Impossível, ele rebateu. Minha família inteira é loira, você é branca. É cientificamente impossível. Sugeri fazermos um teste de DNA, mas ele riu com amargura. Com que dinheiro? Mal conseguimos pagar o aluguel. Nos dias seguintes, viver no hospital foi um pesadelo. Cada pessoa que entrava no quarto me olhava com julgamento nos olhos. Os sussurros não cessavam. Uma enfermeira chegou a perguntar diretamente se o pai da criança era um colega de trabalho com quem eu tinha almoçado algumas vezes. Quando chegou a hora de deixar o hospital, ninguém veio me buscar. Duarte e minha família ignoraram minhas ligações. Eles me bloquearam em todas as redes sociais. Usei minhas últimas economias para pagar um táxi. Durante o trajeto, o motorista me olhava pelo retrovisor enquanto a criança dormia tranquilamente em meus braços, alheia ao caos que sua chegada havia causado. Ao chegar em casa, encontrei a pior surpresa. As fechaduras haviam sido trocadas, e minhas coisas estavam em caixas ao lado da porta. Havia um bilhete de Duarte. Não quero mais te ver. Vá embora com o pai dessa menina. Sentei em uma das caixas, segurando criança, tentando pensar no que fazer. Não tinha dinheiro nem para onde ir. E agora tinha um bebê totalmente dependente de mim. Naquele momento, minha vizinha, Dona Lúcia, saiu para ver o que estava acontecendo. Ela sempre me cumprimentava no elevador e, ao se aproximar, perguntou calmamente: Você precisa de ajuda? Olhou para a criança com curiosidade, mas sem o julgamento que eu vinha enfrentando. Comecei a chorar e contei tudo entre soluços. O nascimento, as acusações, o abandono de todos. Posso te oferecer um lugar para ficar esta noite, disse ela. Tenho um quarto extra onde costumo passar roupa. Não é muito, mas pelo menos você terá um teto sobre sua cabeça. Naquela noite, deitada em uma cama emprestada com criança dormindo ao meu lado, olhei fotos antigas no meu celular. Procurei algo, qualquer pista que pudesse explicar por que minha filha havia nascido com a pele escura. Parei em uma foto antiga do casamento dos meus pais. No fundo, quase escondida, havia uma mulher mais velha de pele escura, mas com os mesmos olhos da minha mãe. Nunca a tinha visto antes. Ampliei a imagem ao máximo. No verso, escrito com caligrafia trêmula, lia-se: Casamento de Maria e João, 1985, com a vovó Rosa. Vovó Rosa? Minha mãe nunca mencionou esse nome. Sempre disse que seus pais haviam morrido quando ela era jovem e nunca falava sobre seus avós.
Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu. Então liguei para minha tia Patrícia, a irmã rebelde da minha mãe. Após 3 tentativas, ela finalmente atendeu. Você não deveria me ligar, disse ela em voz baixa. Ela vai me matar se souber. Disso. O que você quer? Tia, eu vi uma foto da vovó Rosa no álbum de casamento da minha mãe. Falei rapidamente antes que ela desligasse. Quem era ela? Houve um longo silêncio. Onde você encontrou essa foto? Perguntou, hesitante. Expliquei tudo. Minha filha havia nascido com a pele escura, e todos achavam que eu havia traído Duarte. Mas eu sabia que não era verdade. Quem era a vovó Rosa? Outro silêncio. Depois, um suspiro profundo. Sua mãe vai me matar por isso, disse ela, enfim. Mas é hora de você saber a verdade. Vovó Rosa era a mãe da sua avó. Minha avó era uma mulher negra que se casou com seu bisavô, um homem branco. Sua avó nasceu com a pele clara, como a sua mãe e como você. Mas os genes podem pular gerações. Minha cabeça girava. Por que ninguém me contou isso antes? A sua mãe sempre teve vergonha dessa parte da nossa história, explicou minha tia. Quando era jovem, ela sofreu muito com comentários maldosos sobre nossas avós. Decidiu que era melhor esquecer essa parte do nosso passado e nos fez prometer que nunca mencionaríamos isso. Olhei para a criança, dormindo pacificamente. Tudo começava a fazer sentido. Tia, preciso de provas, eu disse. Fotos, documentos, qualquer coisa. Tenho algumas coisas guardadas no sótão, respondeu ela. Fotos antigas, cartas. Guardei tudo quando sua mãe quis se livrar dessas memórias. Venha à minha casa amanhã. Vou te ajudar a demonstrar a verdade. Depois de desligar, fiquei acordada por horas, olhando para minha filha. Ela havia herdado genes da minha bisavó, que permaneceram adormecidos por gerações até se manifestarem nela. De manhã, Dona Lúcia me encontrou chorando na cozinha. Contei sobre minha conversa com minha tia, sobre a vovó Rosa e os segredos de família. O mundo está cheio de preconceitos, ela disse com um sorriso gentil. Mas a verdade sempre encontra seu caminho. Enquanto preparava o café, uma frase ecoava em minha mente. A verdade sempre vem à tona. Ele estava certo. Não importava o quanto isso me machucasse ou quantas pessoas virassem as costas para mim. Eu daria um jeito de provar. A verdade. Por criança. Por mim. Pela avó Rosa, cuja existência foi apagada pela vergonha e pelo preconceito. Enquanto alimentava minha filha, fiz uma promessa silenciosa. Descobriria toda a verdade sobre nossa história familiar e faria com que todos que me julgaram e condenaram sem provas lamentassem suas acusações. Na manhã seguinte, preparei uma bolsa com o básico para a criança e peguei um ônibus rumo à casa da minha tia Patrícia. Ela morava na periferia da cidade, em uma velha casa que havíamos herdado dos nossos avós. Enquanto esperava na parada de ônibus, recebi uma mensagem de Duarte. Passarei no apartamento da Luísa para pegar o resto das coisas. Não quero que você volte. Pegue suas coisas lá. Minha tia já estava me esperando na porta. Era a única da família que não se parecia com minha mãe. Mais baixa, cabelos cacheados e feições que agora começavam a fazer sentido, ela olhou para os 2 lados da rua, como se temesse que alguém nos visse. Sua mãe ligou a manhã toda. Você sabe que conversamos ontem, disse ela enquanto entrávamos. O interior da casa estava cheio de caixas e fotos antigas que Patrícia havia separado para mim. Fomos direto para o sótão, exatamente o lugar que eu estava ansiosa para explorar desde nossa conversa. Aqui é onde encontrei algo que você precisa ver, explicou ela enquanto subíamos as escadas. O sótão era empoeirado e bagunçado, mas minha tia sabia exatamente onde procurar. Ela se moveu propositalmente entre as caixas até parar em frente a um velho baú. Tirou de lá um álbum de fotos desgastado. Este é o álbum da vovó Rosa, disse, abrindo-o cuidadosamente. Minha mãe tentou destruí-lo anos atrás, mas eu salvei. As fotos eram em preto e branco, algumas já amareladas pelo tempo. Na primeira página, havia uma foto de uma mulher linda, de pele morena, sentada em um banco de jardim. Seu sorriso era idêntico ao da minha mãe. Essa é Rosa. Aos 20 anos, explicou Patrícia. Ela conheceu meu bisavô em 1940. Ele era filho de imigrantes espanhóis, dono de uma padaria. Eles se apaixonaram, mas a família dele se opôs ao casamento. Enquanto virávamos as páginas, a história de Rosa se revelava diante dos meus olhos. Fotos do casamento simples
Imagens dela com sua primeira filha, minha avó, que nasceu com a pele clara como o pai. Havia também fotos de outros parentes, mostrando como os traços de rosa apareciam e desapareciam em diferentes membros da família ao longo das gerações. Por que minha mãe escondeu tudo isso? Perguntei, segurando criança mais perto. Patrícia suspirou. Sua mãe cresceu em uma época diferente. A família do seu avô nunca aceitou totalmente Rosa. Quando sua mãe conheceu seu pai, ela decidiu enterrar aquela parte da nossa história. Queria se encaixar em seu novo círculo social. Entre as páginas do álbum, encontramos uma carta. O papel estava frágil, a tinta quase desbotada. Esta é uma carta que Rosa escreveu para sua avó quando soube que estava grávida da sua mãe, disse Patrícia. A carta falava sobre os genes familiares e como alguns traços podem pular. Gerações. Enquanto eu lia a carta, meu telefone tocou. Era uma mensagem da mãe de Duarte. Seu filho está devastado com sua traição. Se você tem alguma decência, confesse isso. Eu realmente preciso de cópias de tudo isso, eu disse, segurando o álbum. Já estou na frente, respondeu Patrícia, tirando um envelope grosso de papel. Fiz cópias esta manhã. Também encontrei os certificados de nascimento e casamento de Rosa. Está tudo aqui. Naquele momento, ouvimos um carro estacionando em frente à casa. Patrícia olhou pela janela do sótão e empalideceu. É sua mãe, sussurrou. E ela está com Duarte. Meu coração parou por um segundo. O que minha mãe está fazendo aqui? Devo ter contado a ele que tenho provas, disse Patrícia. Rapidamente. Pegue as cópias e saia pela porta dos fundos. Eu vou detê-los. Coloquei o envelope na bolsa de criança e descemos as escadas o mais silenciosamente possível. Ouvi a voz da minha mãe na varanda da frente. Patrícia, abre essa porta. Eu sei que eles estão aí. Minha tia desceu atrás de mim. Vá para a cozinha. A porta dos fundos dá para o beco. Há um café a 2 quadras daqui onde você pode esperar. Chegou a hora de você contar a verdade a eles. Enquanto ela saía pela porta da frente, ouvi Patrícia abrir a porta principal. A voz da minha mãe ecoava pela casa. Corri pelo beco, segurando criança contra o peito. Quando cheguei ao café, pedi um chá e me sentei em uma mesa afastada das janelas. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Lá estavam mais de 50 fotos, todas documentando a história de Rosa e nossa família. Certidões comprovando o casamento com meu bisavô, o nascimento da minha avó, cartas que falavam sobre os traços familiares que apareciam e desapareciam em cada geração. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia. Sua mãe está furiosa. Duarte viu as fotos e acho que está começando a duvidar de suas acusações. Fique onde está. Eu te aviso quando eles saírem. Enquanto eu esperava, uma mulher mais velha se aproximou da minha mesa. Ela olhou para a criança com um sorriso caloroso. Que bebê lindo, disse ela. Parece muito com você. Fiquei surpresa. Ela foi a primeira pessoa a notar a semelhança entre criança e eu, além da cor da pele. Você tem os mesmos olhos dela, continuou a mulher. E o formato do seu nariz. É incrível como a genética funciona, não é? Na minha própria família, temos todos os tipos de cores e características que aparecem quando menos se espera. Suas palavras me deram força. Peguei uma das fotos de Rosa e a observei cuidadosamente. Eram os mesmos olhos, o mesmo nariz que aquela mulher havia visto em criança e em mim. 1 hora depois, Patrícia me enviou outra mensagem. Sua mãe foi embora. Duarte ficou chocado e não diz nada, mas ele pegou uma das fotos de Rosa. Volte para casa. Temos que conversar. Quando voltei, Patrícia estava na cozinha preparando café. Ela parecia cansada, mas satisfeita. Mostrei a ela tudo o que tinha trazido. Fotos, documentos, cartas. Sua mãe tentou negar no começo, mas as evidências são irrefutáveis, disse ela. Duarte ficou impressionado quando viu a foto de Rosa jovem. Ela é quase idêntica a você. Sua mãe ainda está em choque, mas acho que finalmente entendeu o dano que causou ao esconder nossa história. Duarte não falou muito, mas levou consigo uma foto de Rosa e alguns documentos sobre herança genética. Sentei-me segurando criança, que dormia tranquilamente. Ele precisa de tempo, respondeu Patrícia. São muitas informações para processar, mas as evidências estão lá. Ele não pode negá-las. Meu telefone tocou novamente. Era uma mensagem de Duarte. Precisamos conversar. Podemos nos encontrar amanhã? Mostrei a mensagem para Patrícia, que assentiu. Vá.
Mas não vá sozinha. Eu vou com você. E mamãe também. Ela precisa de tempo para processar tudo isso. Viveu décadas negando essa parte da nossa história. Não será fácil para ela aceitar que sua vergonha e preconceitos quase destruíram seu casamento. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes de Patrícia. Antes de dormir, passei horas olhando as fotos de Rosa. Em cada imagem podia ver pedaços de mim mesma, da minha mãe e agora de criança. A última mensagem de Duarte naquela noite foi diferente, de suas acusações anteriores. Desculpe, preciso de tempo para entender tudo isso, mas quero tentar. Patrícia estava certa. Era um começo. A verdade sobre Rosa havia sido escondida por décadas, enterrada sob camadas de vergonha e preconceito. Mas agora, graças à criança, essa verdade finalmente veio à tona. Enquanto me preparava para dormir, encontrei uma última foto no fim do álbum. Era Rosa, já mais velha, segurando minha mãe bebê no colo. Havia uma nota escrita com caligrafia trêmula. O amor não tem cor. Os genes são apenas uma parte da nossa história. O que importa é o amor que damos. No dia seguinte, eu me encontraria com Duarte. Não sabia se conseguiria perdoar sua falta de confiança, suas acusações e toda a dor que ele havia me causado. Mas pelo menos agora eu tinha a verdade do meu lado. A verdade sobre Rosa, sobre nossa família, sobre genes que estavam adormecidos por gerações até se manifestarem em criança. O caminho para a reconciliação seria longo e difícil, mas pela primeira vez desde o nascimento de criança, senti esperança. A história de Rosa não era uma vergonha que deveria ser escondida, mas um legado de amor que transcendia preconceitos e gerações. No dia seguinte, Patrícia me acompanhou até o encontro com Duarte em uma cafeteria perto do centro. Quando chegamos, ele já estava lá, sentado em uma mesa no fundo. Tinha olheiras profundas e segurava uma pasta grossa. Este é um relatório de um geneticista, disse ele, sem cumprimentar. Recebi isso esta manhã. Mostrei-lhe as fotos e os documentos de Rosa. Sentei-me na frente dele com criança dormindo em seu canguru. Patrícia permaneceu de pé atrás de mim. O médico me explicou sobre genes recessivos, continuou Duarte abrindo a pasta. Como eles podem se manifestar após várias gerações. Ele me mostrou outros casos semelhantes e trouxe vários artigos médicos. Ele espalhou os papéis sobre a mesa, falando sobre casos de bebês que nasceram com características físicas diferentes dos pais devido a ancestrais distantes. Também pesquisei sobre a família de Rosa, disse ele. Encontrei registros do pai dela, que imigrou para cá em 1920. As datas correspondem às fotos. Por que você investigou tudo isso? Perguntei. Porque precisei entender, respondeu ele com a voz embargada. Porque te acusei sem provas. E precisava ter certeza. Naquele momento, criança acordou e começou a fazer barulhos suaves. Duarte olhou para ela pela primeira vez desde que entramos. Ela tem seus olhos, murmurou. Eu nunca tinha notado antes. Patrícia se sentou ao meu lado. Há mais documentos em casa, disse ela. Cartas de Rosa explicando como sua filha, nossa avó, nasceu com a pele clara, mas carregava seus genes. Minha mãe veio me ver ontem à noite, disse Duarte, sem desviar o olhar. Ela me contou como cresceu envergonhada da avó e como escondeu essa parte da nossa história. Quando conheceu seu pai, minha mãe foi obrigada a se adaptar. Minha mãe também apareceu. Sim, ela estava diferente. Mostrou mais fotos antigas que guardava secretamente. Fotos dela, bebê com Rosa. Uma mensagem chegou no meu celular. Era da minha mãe. Estou na casa da Patrícia. Precisamos conversar. Todos olharam para Patrícia, que assentiu. Devemos ir. É hora de que todos enfrentem a verdade. Durante a viagem para a casa de Patrícia, Duarte ficou no banco de trás, ao lado de criança. Vi-o olhando para ela várias vezes, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Talvez minha mãe estivesse nos esperando na varanda. Ela parecia mais velha e cansada quando nos viu. Levantou-se lentamente e entregou uma caixa de metal enferrujado. Escondi isso no sótão da nossa casa anos atrás, disse ela. Entramos todos para a sala. Minha mãe abriu a caixa com as mãos trêmulas. Dentro havia mais fotos, cartas e um diário. Este é o diário de Rosa, explicou ela. Ela o escreveu para seus netos, para que nunca nos esquecêssemos da nossa história. Peguei o diário e comecei a ler. Queridos netos, escrevo estas palavras para que saibam sua verdadeira origem. Quando me casei com o vovô, muitos disseram que era errado. Não devemos misturar nossos sangues, afirmavam. Mas o amor não entende cores, e os genes são misteriosos.
Minha filha nasceu com a pele clara do pai, mas carregava meus genes em seu sangue. Esses genes podem dormir por gerações, mas nunca desaparecem. Eles fazem parte de quem somos, um pedaço da nossa história. Você pode nascer como eu, ou como seu avô. Não permita que ninguém a faça sentir vergonha de qualquer parte da sua herança. A diversidade da nossa família não é uma maldição, é um presente. Minha mãe fechou o diário, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Me desculpe, disse ela, olhando para mim. Passei minha vida inteira tentando esconder essa parte da nossa história. Quando minha filha nasceu, meu primeiro instinto foi negar tudo e continuar mentindo. Mas não posso mais. Ela se levantou e caminhou até onde Duarte estava, segurando criança. Essa menina é um milagre, disse ela. Ela é a prova viva da nossa história familiar, de Rosa. Duarte concordou lentamente. O geneticista me explicou que casos como esse são mais comuns do que imaginamos. Muitas famílias têm histórias semelhantes, mas nem todas as conhecem ou as aceitam. Como você disse, mãe, Rosa estava certa. Não é algo de que devemos ter vergonha. Patrícia tirou mais documentos do baú no sótão. Encontrei registros médicos da família. Existem outros casos semelhantes na nossa árvore genealógica. Ela mostrou várias certidões de nascimento e fotos de primos distantes e tios antigos, todos evidenciando a diversidade genética da nossa família. Também achei isso, disse ela, tirando um envelope amarelado pelo tempo. É uma carta que Rosa escreveu especificamente para este momento. Que momento? Perguntei. Quando o próximo bebê nascesse carregando suas feições. Como se ela soubesse que isso aconteceria. A carta é datada pouco antes de sua morte. Abri o envelope cuidadosamente e comecei a ler. Para meu futuro bisneto ou bisneta de pele escura, quando você ler isto, provavelmente haverá confusão e dor na sua família. Seus pais podem ficar assustados ou confusos. Mas quero que você saiba que seu nascimento não é um erro ou uma pena. Nossos genes são assim. Sementes que podem dormir por gerações antes que sua pele floresça. Seu cabelo, suas feições, são um presente de seus ancestrais, de mim. Diga aos seus pais que não tenham medo. Seu bebê é uma bênção, um lembrete de que o amor transcende gerações e preconceitos. Conte nossa história com orgulho. Duarte pegou a carta com as mãos, trêmulas. Eu confio em você, ele disse olhando para mim. Deveria ter te ouvido quando você disse que não entendia porque criança nasceu assim. Todos nós cometemos erros. Minha mãe interveio. Eu mais do que ninguém. Se eu tivesse sido honesta sobre nossa história desde o começo, nada disso teria acontecido. Patrícia tirou uma última foto do baú. Era de Rosa no dia de sua morte, já idosa, segurando minha mãe. Rosa nunca teve vergonha de quem era, disse Patrícia. Fomos nós que transformamos sua história em um segredo. O que fazemos agora? Perguntou Duarte. Primeiro, você precisa decidir se pode aceitar toda a verdade, respondi. Não apenas sobre criança, mas sobre como você duvidou de mim. E eu preciso decidir se posso te perdoar, adicionei. Se conseguirmos superar isso, minha mãe precisa aprender a aceitar e celebrar toda a nossa história familiar. Sem mais segredos, sem mais vergonha. Passamos a tarde revisando mais documentos e fotos que encontramos. Registros de outros membros da família que haviam emigrado para diferentes países, carregando os genes de Rosa com eles. Duarte passou horas conversando com o geneticista ao telefone, fazendo perguntas para entender melhor como funcionava a herança genética. Minha mãe começou a escrever nomes e datas em uma nova árvore genealógica, desta vez incluindo todos os membros da família que ela tentou esquecer. Precisamos conhecer toda a nossa história, disse ela enquanto escrevia. Preciso saber de onde viemos. Quem foi sua bisavó Rosa? E criança precisa crescer em uma família que a ama e a aceita totalmente. Concordo, acrescentou Patrícia. Duarte olhou para mim. Podemos tentar? Podemos reconstruir nossa família com essa nova verdade? Não? Respondi imediatamente. O dano havia sido feito, a confiança quebrada. Mas, enquanto segurava a criança e observava como todos se maravilhavam com suas semelhanças com Rosa, senti que talvez, só talvez, poderíamos encontrar uma maneira de seguir em frente. Podemos tentar, respondi finalmente. Mas precisamos fazer as coisas de forma diferente, sem segredos, sem preconceitos. Minha mãe assentiu, com lágrimas nos olhos. Era isso que Rosa sempre quis para nós. Naquela noite, enquanto todos jantavam juntos, notei algo diferente, na forma como olhavam para a criança.
Não havia mais confusão ou rejeição em seus olhos, mas sim reconhecimento, aceitação e amor. O caminho para a reconciliação estava apenas começando, mas pelo menos agora tínhamos a verdade do nosso lado. A verdade sobre Rosa, sobre nossos genes, sobre nossa família. Era hora de escrever um novo capítulo na nossa história familiar, onde todas as nossas cores e características fossem celebradas, não escondidas. Uma semana após a descoberta dos documentos de Rosa, Duarte chegou ao apartamento de Patrícia pela manhã. Ele tinha mais papéis nas mãos e falou com um advogado, disse enquanto se sentava na sala de estar. Quero fazer as coisas direito. Ele começou. Tirou os documentos de um envelope Manila. Não são papéis de divórcio, esclareceu-o, rapidamente ao ver minha expressão. O advogado explicou que podemos anular nosso casamento atual e nos casar novamente, com um novo começo. Todos os nossos documentos seriam atualizados, incluindo criança. Por que você gostaria de fazer isso? Perguntei. Porque quero que tudo seja legal e claro. Ninguém poderá questionar que criança é minha filha. Ele parou por um momento e pegou outro documento. Eu também fiz o teste de DNA, disse. Duarte segurando os resultados nas mãos. Meu coração parou por um momento. Pensei que não tínhamos dinheiro para isso. Sua mãe pagou. Ele respondeu. Disse que era o mínimo que podia fazer depois de esconder a verdade sobre Rosa por tanto tempo. Ele espalhou os resultados sobre a mesa da sala. Era claro, criança era sua filha biológica. Ela não precisava desse teste para acreditar agora, mas... Quero que criança tenha esse documento quando crescer, continuou Duarte. Para que ninguém possa fazê-la duvidar de quem ela é. Naquele momento, Carmen, minha sogra, entrou sem avisar. Patrícia a deixou passar. É verdade? Perguntou ela segurando o celular. Estava visualizando as fotos de Rosa que minha mãe tinha começado a compartilhar no grupo da família. Está tudo explicado agora, respondi. Carmen olhou fixamente para o berço onde criança dormia. Desta vez, não havia desprezo em seu olhar. Me desculpe, disse ela voltando-se para mim. Eu te julguei sem saber. Te tratei horrivelmente. Todos nós fizemos isso. Duarte admitiu. Agora temos que decidir como seguir em frente. Carmen tirou algo da bolsa. Era uma pequena caixa de madeira. Isso foi da minha avó, explicou ela. Foi transmitido de geração em geração na nossa família. Queremos que criança tenha isso. Ela abriu a caixa. Dentro havia um velho medalhão de ouro. Minha. A avó também tinha uma história, continuou Carmen. Ela veio da Espanha fugindo da guerra. Ninguém a aceitou aqui como refugiada. Este medalhão representa resistência e sobrevivência. Carmen. Comecei, mas ela me interrompeu. Deixe-me terminar. Passei esta semana pensando muito sobre preconceitos, sobre julgar sem saber. Rosa escondeu sua história por vergonha. Mas minha avó usava a dela com orgulho. Criança deve saber e ter orgulho de todas as suas raízes. Naquele momento, a campainha tocou. Era minha mãe, com mais caixas do sótão. Encontrei algo, disse ela enquanto colocava os documentos. Sobre a mesa. O pai de Rosa era um comerciante respeitado. Ele tinha uma empresa de cacau. Ela espalhou mais papéis. Havia fotos dele, vestido em um terno elegante, em frente a um prédio imponente em Accra. Todo esse tempo achei que devíamos esconder. Essa parte da nossa história, continuou minha mãe. Mas olhe isso. Eles nos deixaram um legado importante, a África. Rosa não nos deu apenas seus genes, ela nos deu uma história de sucesso e superação. Duarte pegou uma das fotos. Criança precisa saber de tudo isso. As histórias de Rosa, da avó de Carmen, do meu bisavô, mas Patrícia interveio. Antes disso, vocês precisam decidir se podem perdoar um ao outro e seguir em frente. Sentei-me novamente, segurando os papéis do divórcio que Duarte tinha trazido. Não é só sobre perdoar, eu disse. É sobre confiar novamente. Duarte abaixou a cabeça. Eu te expulsei de casa. Te acusei das piores coisas. Eu sei. Ele respondeu, ainda olhando para baixo. E Carmen foi a pior. De todas, acrescentei. Você me chamou de nomes horríveis e fez toda a família me dar as costas. Minha mãe sentou-se ao meu lado. Eu sou a raiz de tudo isso. Minha vergonha, minhas mentiras, minha negação da nossa história criaram o ambiente para que isso acontecesse. Patrícia se aproximou do berço e levantou criança, que havia acabado de acordar. Olhem para essa menina,
disse ela. Ela não vê cor, não conhece preconceitos. Ela só sabe que precisa de amor e proteção. A questão é, será que vocês conseguem superar suas diferenças por ela? Duarte ajoelhou-se à minha frente. Eu sei que te machuquei profundamente. Mas, se você me der outra oportunidade, vou passar o resto da minha vida compensando. Vou ser o pai que criança merece e o marido que eu deveria ter sido desde o início. Carmen também se aproximou. E eu vou aprender a ser uma sogra melhor, uma avó sem preconceitos, sem julgamentos. Minha mãe pegou a mão de criança. Não posso desfazer o dano que causei escondendo nossa história, mas posso ajudar a construir um futuro melhor para ela. Um futuro onde ela conheça e celebre todas as suas raízes. Olhei para os papéis do divórcio, para o medalhão da avó de Carmen, para as fotos do pai de Rosa, para os resultados do DNA. Cada objeto contava uma história de preconceito e superação. Se vamos tentar de novo, eu disse enfim. Preciso que você entenda uma coisa. Não estou disposta a abrir mão de nenhuma parte dessa história. Nem a de criança, nem a de Rosa, nem a minha. Não quero que a dor que enfrentamos se torne apenas uma história de superação onde todos finjamos que nada aconteceu. Duarte assentiu. Entendo. Não espero que você confie em mim imediatamente. Teremos que reconstruir essa confiança dia a dia. E preciso que todos entendam, continuei, que criança vai crescer sabendo exatamente quem é. Não quero que ela passe pelo que Rosa passou ou pelo que eu passei. Carmen pegou o medalhão. Vamos contar a ela todas as histórias, as difíceis e as lindas, porque todas fazem parte de quem ela é. Minha mãe tirou uma última foto do fundo da caixa. Havia uma rosa velha ali, junto com um diário. Rosa passou seus últimos anos documentando nossa história, explicou minha mãe. Fez isso para que um dia, quando estivéssemos prontos, pudéssemos entender e aceitar quem realmente somos. Patrícia, que ainda segurava a criança, se aproximou da janela. O sol da tarde iluminava o rosto do bebê, destacando suas feições. Os olhos de Rosa, o nariz de Duarte, o meu sorriso. Então, o que você decide? Perguntou Patrícia. Duarte se levantou. Podemos tentar ser uma família novamente. Uma família que aceita e celebra todas as suas histórias. Olhei para todos no quarto. Duarte, arrependido e determinado a mudar. Carmen, segurando o medalhão da família para mim. Minha mãe, finalmente encarando a verdade. Patrícia, que nunca deixou de me apoiar. E, finalmente, olhei para a criança, minha filha, nossa filha, o futuro de todas essas histórias entrelaçadas. A decisão que tomaríamos agora não afetaria apenas nosso casamento, mas o crescimento de criança, como ela entenderia sua identidade e enfrentaria um mundo que nem sempre aceita a diferença. Peguei os papéis do divórcio e os olhei uma última vez. A decisão que eu estava prestes a tomar mudaria o curso de nossas vidas. Rasguei os papéis em dois. O som fez todos na sala prenderem a respiração. Vamos tentar, eu disse, mas com condições. Peguei um caderno e comecei a escrever. Terapia familiar. 2. Mudança para fora deste bairro, onde todos me julgaram. 3. Aulas de história africana para entender melhor o legado de Rosa. Duarte leu a lista e assentiu, acrescentando mais uma condição. Quero que tudo isso seja documentado. Vamos vender a casa e encontrar um apartamento em outro distrito, perto de uma escola internacional conhecida por sua diversidade. A terapia familiar começou imediatamente 2 vezes por semana. Sentávamo-nos com o Dr. Mendoza para desenterrar anos de preconceitos e segredos familiares. O dano não é apagado com um pedido de desculpas, disse o médico em uma sessão. Precisa de ações concretas para reconstruir a confiança. Carmen foi a primeira a tomar medidas. Organizou uma reunião familiar onde publicamente se desculpou por suas acusações. Mais tarde, para surpresa de todos, ela se inscreveu para um curso sobre diversidade e preconceito racial. Eu preciso entender, explicou. Não só por criança, mas por mim mesma. Minha mãe também iniciou seu próprio processo de cura. Contratou um genealogista para buscar mais informações sobre a família de Rosa em Gana. Encontramos primos que ainda viviam lá, gerenciando a empresa de cacau que o pai de Rosa havia fundado. Eles começaram a enviar fotos e documentos, expandindo nossa história familiar além do que imaginávamos. Duarte mergulhou no estudo da genética, passando horas lendo sobre herança e características recessivas. Quando não estava trabalhando,
pesquisava sobre a cultura ganense. Quero que criança cresça conhecendo todas as suas raízes, ele disse. O caminho para a reconciliação seria longo, mas pela primeira vez desde o nascimento de criança senti esperança. A história de Rosa não era mais uma vergonha a ser escondida, mas um legado de amor e superação que transcendia gerações. Pintei o quarto do bebê com motivos africanos tradicionais. Patrícia nos ajudou a organizar todos os documentos e fotos em um arquivo digital. Cada imagem, cada carta, cada documento contava uma história, parte da nossa história. Isso não é só para a criança, explicou ela enquanto examinava as cartas de Rosa. É para todas as famílias que passam por algo semelhante. A transformação mais significativa ocorreu em nosso círculo social. Os antigos amigos que me viraram as costas tentaram voltar com desculpas vazias, mas não os aceitamos de volta. Em troca, começamos a formar novas amizades. Conhecemos outras famílias interraciais nas aulas de parentalidade. Famílias que entendiam nossa realidade sem precisar de explicações. Maria, uma mãe brasileira casada com um coreano, tornou-se minha melhor amiga. Seus gêmeos, nascidos com uma mistura única de traços, eram os companheiros de brincadeira perfeitos para a criança. As pessoas sempre vão querer rotular nossos filhos, disse Maria durante um almoço. Nossa tarefa é ensinar-lhes que eles são mais do que as expectativas dos outros. Em casa, as mudanças também eram evidentes. Duarte transformou seu escritório em um espaço dedicado à história da família. As paredes foram preenchidas com fotos. Rosa no dia do seu casamento, a avó espanhola de Carmen, o pai ganês de Rosa. Cada imagem contava uma história de sobrevivência. Eu quero que criança cresça vendo essas histórias todos os dias, ele explicou enquanto pendurava uma foto de Rosa. Carmen surpreendeu a todos aprendendo a cozinhar pratos tradicionais de Gana todos os domingos. Estou preparando algo novo que aprendi nas minhas aulas de culinária africana, disse ela enquanto nos ensinava a fazer fufu. Comida é cultura. Quero que criança conheça todos os sabores da sua herança. Minha mãe canalizou sua energia para criar um livro de família intitulado Legado de Rosa. Uma história de amor sem fronteiras. Esta é minha maneira de compensar anos de negação, explicou ela enquanto escrevia. Quero que outras famílias aprendam com nossos erros. A terapia começou a dar frutos. Em uma sessão particularmente emocionante, Duarte finalmente enfrentou seus próprios preconceitos internalizados. Cresci ouvindo comentários racistas sem questioná-los, admitiu ele. Quando criança nasceu, esses preconceitos vieram à tona. Estou envergonhado de como reagi. O Dr. Mendoza nos ajudou a estabelecer novas formas de comunicação. Precisamos aprender a falar sobre raça e preconceito de forma aberta e honesta, explicou ele. O silêncio perpetua o dano. Vocês precisam criar um ambiente onde criança possa fazer perguntas sem medo. Na nova vida no bairro, tudo foi diferente. Ninguém questionou nossa família. Criança brincou com crianças de todas as cores e origens. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque, uma mulher veio admirar criança. Que menina linda, disse ela. Ela me lembra a minha própria família. Somos uma mistura de culturas e cores. Esses encontros se tornaram comuns. Descobrimos que não estávamos sozinhos. Havia muitas famílias como nós, cada uma com sua história de desafios e aceitação. Os primos de Gana organizaram uma videochamada conosco. Eles mostraram a antiga casa do pai de Rosa, agora transformada em um pequeno museu da família. Vocês fazem parte dessa história, disseram eles. Criança é a continuação de um legado que começou há anos, gerações atrás. Começamos a planejar uma viagem para Gana. Não será uma viagem turística, explicou Duarte enquanto investigava voos. Será uma jornada de reconexão com nossas raízes. Carmen se ofereceu para pagar a viagem. Considerem isso meu presente de desculpas, disse ela. Quero fazer parte desse processo de reconexão. Em casa estabelecemos novas tradições. Todas as noites, antes de dormir, líamos uma história diferente da herança familiar de criança. Às vezes era sobre Rosa e sua coragem em enfrentar preconceitos. Outras vezes, sobre a avó espanhola de Carmen e sua fuga da guerra, ou sobre o bisavô ganês e sua empresa de cacau. Chamamos cada uma dessas histórias de herança, expliquei à criança. Elas fazem parte de quem você é. A maior transformação na nossa relação com Duarte foi profunda. Aprendi a confiar novamente, mas de uma forma diferente. Não era a confiança cega do passado, mas uma confiança construída sobre compreensão e ação, diante de nossas diferenças e erros.
Um dia, enquanto vasculhava o arquivo da família, encontrei uma última carta de Rosa que ainda não tínhamos lido. O amor verdadeiro não precisa de desculpas ou explicações. Ele transforma. Aceitar cresce como as sementes que plantamos. Isso precisa de tempo e cuidado para florescer, mas quando floresce, é mais forte que qualquer preconceito. Naquela noite, observando criança dormir em seu berço, cercada pelas fotos de seus antepassados, entendi que nossa transformação apenas começara. Não era apenas sobre aceitar o passado ou perdoar erros. Era sobre criar um futuro onde criança pudesse crescer orgulhosa de todas as partes que a compõem. Um futuro único, onde nenhuma criança precisasse esconder sua herança ou sentir vergonha de suas raízes. Um futuro onde cada história familiar, não importa quão complexa ou diferente, fosse celebrada. 1 ano depois, estávamos nos preparando para o primeiro aniversário de criança. A comemoração seria diferente do que havíamos inicialmente imaginado. Naquela manhã, enquanto decorávamos, chegou uma caixa da Gana cheia de tecidos tradicionais e um menu enviado pelos nossos primos. Esses tecidos pertenciam à família de Rosa, explicou minha mãe. Cada padrão conta uma história da nossa cidade. A festa seria no quintal. Carmen insistiu em assumir o comando da comida, uma mistura de pratos tradicionais espanhóis com receitas ganenses. Todos os convidados precisam experimentar todas as culturas de criança, disse ela enquanto eu preparava uma porção de arroz junto com uma paella. Minha mãe chegou cedo com o livro da família terminado. Tinha feito uma impressão profissional com fotos e documentos restaurados. Este é o primeiro exemplar, expliquei. Já encomendei cópias para toda a família. Os convidados começaram a chegar. Diferente das pessoas que nos conheciam superficialmente no passado, aqueles ali eram amigos que realmente nos cercavam. Maria e seus gêmeos foram os primeiros, trazendo um bolo decorado com motivos multiculturais. A doutora Mendoza veio com sua família. Vocês percorreram um longo caminho, comentou ela ao observar a decoração multicultural. Os vizinhos do novo bairro também aderiram à celebração. Ali ninguém questionou por que criança não se parecia com os pais. Diversidade era normal, era celebrada. Patrícia chegou com uma surpresa. Encontrou mais familiares na Europa que também carregavam os genes de Rosa. Somos uma família. Muito maior do que pensávamos, disse ela, mostrando fotos de primos na França e na Alemanha, exibindo a mesma diversidade genética. Duarte preparou uma apresentação especial. Em uma tela no jardim, projetamos um documentário que eu vinha criando por meses. Esta é a nossa história, anunciei. Não apenas para criança, mas para qualquer família que enfrenta preconceitos. O vídeo começou com a história de Rosa, usando fotos e documentos que coletamos. Mostrou sua vida em Gana, sua chegada à Espanha, seu casamento. Depois, continuou com as gerações seguintes, mostrando como os genes se manifestaram de maneiras diferentes em cada ramo familiar. Incluímos entrevistas com geneticistas explicando cientificamente como a herança genética funciona. Houve também testemunhos de outras famílias que já tinham passado por situações semelhantes. Os convidados assistiram fascinados. Muitos tomaram notas, outros registraram com seus telefones. Isso precisa ser compartilhado, disse uma mãe. Existem tantas famílias que precisam ver isso. Durante a festa, recebemos uma videochamada dos nossos primos em Gana. Eles mostraram a antiga casa do pai de Rosa, agora completamente restaurada como museu. A história de Rosa ficará para sempre preservada aqui, anunciaram. Decidimos viajar para Gana no mês seguinte. Os preparativos estavam quase completos. Seria uma viagem de reconexão e fechamento de ciclos. Carmen insistiu em nos acompanhar. Preciso entender completamente de onde viemos, explicou minha mãe. Ela também iria. É hora de conhecer a terra da Rosa, disse Duarte, emocionado. A história que tentei esconder durante tanto tempo. Durante a festa, notei como criança interagia com as outras crianças. Ela não via diferenças, apenas companheiros de brincadeira. Os gêmeos de Maria, com sua mistura única de características asiáticas e latinas, eram seus melhores amigos. Juntos, formavam uma bela imagem da diversidade. O Dr. Mendoza se aproximou enquanto observava as crianças brincarem. Este é o verdadeiro triunfo, disse ele. Uma nova geração que cresce sem os preconceitos dos seus pais. O momento mais emocionante foi quando Duarte fez seu discurso. Ele não era mais o mesmo homem que havia duvidado de si mesmo há 1 ano, quando criança nasceu. Seus preconceitos o cegaram, admitiu ele. Eu quase destruí minha família na frente de todos por ignorância,
disse ele, olhando para os convidados. Mas graças a Rosa e à sua história, aprendi uma lição inestimável. Nossa família não é diferente ou especial. Somos como muitas outras famílias no mundo. A genética é uma herança complexa, um mistério. A única coisa que importa é o amor e a aceitação. Carmen também falou, levantando-se na frente de todos, segurando o velho medalhão da família. Este medalhão representa a sobrevivência, explicou ela. Minha avó o trouxe da Espanha fugindo da guerra. Rosa trouxe seus genes de Gana procurando uma vida melhor. Cada geração acrescenta sua própria história de superação. O livro da família que minha mãe criou estava em exposição. Os convidados o folheavam com interesse, reconhecendo suas próprias histórias em suas páginas. Este não é apenas um livro, explicou minha mãe. É uma ferramenta para outras famílias entenderem que a diversidade genética é natural e bela. Patrícia tinha preparado uma surpresa especial. Um quadro genealógico interativo que mostrava todos os ramos da nossa família estendida. Cada ponto nesta árvore é uma história, explicou ela. Cada pessoa representa uma parte de quem somos. Os primos de Gana enviaram um vídeo especial para a criança, mostrando uma plantação de cacau. Foi assim que nosso bisavô construiu esse legado, disseram eles. Um dia a criança continuará essa história à sua maneira. No final da festa, enquanto os convidados se despediam, notei algo significativo. As conversas já não eram sobre a cor da pele de criança ou a surpresa de seu nascimento. Eles falavam sobre receitas compartilhadas, sobre histórias familiares semelhantes, sobre viagens futuras e conexões estabelecidas. O Dr. Mendoza veio até nós uma última vez antes de partir. Vocês sabem o que é mais importante? Perguntou ele. Criaram um espaço onde a diferença não precisa de explicações, onde a diversidade é a regra, não a exceção. Naquela noite, depois que todos foram embora, Duarte e eu nos sentamos no jardim. Criança dormia em meus braços, exausta após o grande dia. Sabe qual é a coisa mais incrível? Disse Duarte sorrindo. Há um ano, estávamos devastados por algo que agora celebramos. Os preparativos para a viagem para Gana estavam em andamento. As malas continuavam semi-embaladas, os passaportes prontos. Não é apenas uma viagem, comentou Carmen enquanto nos ajudava a organizar tudo. É um círculo que começou com Rosa e que agora estamos concluindo. O documentário de Duarte gerou interesse. Várias organizações queriam compartilhá-lo e usá-lo como uma ferramenta educacional. A história de Rosa, disse minha mãe, continuará ajudando outras famílias muito depois de nós. O livro da família estava em sua segunda impressão. Outras famílias solicitaram cópias como referência e guia. Patrícia continuou expandindo a árvore genealógica, e a cada semana descobríamos novas conexões, novas histórias. Cada pessoa que encontramos, disse ela, acrescenta mais uma peça ao quebra-cabeça da nossa identidade. O museu em Gana estava quase pronto para sua inauguração, que coincidiria com a nossa visita no mês seguinte. A história de Rosa, disseram nossos primos, será uma ponte entre continentes e gerações. Observando criança dormir naquela noite, entendi que nosso verdadeiro triunfo não foi apenas superar uma crise familiar. Estava em transformar essa crise em algo positivo, em usar nossa história para ajudar outros, para educar e mudar percepções. Criança cresceria sabendo todas as suas raízes, orgulhosa de cada parte de sua herança, sem segredos, sem vergonha, sem necessidade de explicações. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o verdadeiro legado de Rosa.